E vou ler para vocês aqui um trechinho, né, do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo 24, igual o Eugênio falou aí, que ele trata especificamente do fim dos tempos, tá? Então vamos lá, versículo 43. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, na sua volta, encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas, se é um mau servo que imagina consigo, presta bem atenção nessa parte, hein? Quem são, como que está a Igreja Católica hoje, a falsa Igreja Católica? Isso aqui é um trecho da Sagrada Escritura, no Evangelho de São Mateus, falando sobre os maus servos. Presta bem atenção. Mas, se há um mau servo que imagina consigo, meu senhor tarda a vir, e se põe a bater em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios. O senhor desse servo virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, falando sobre o fim dos tempos, falando o nosso procedimento, o procedimento das pessoas que estão se esquecendo de Deus, né? Os falsos fiéis, os falsos sacerdotes, a falsa Igreja Católica, que estão procedendo como se Deus não existisse, ou como se Deus fosse o Deus a gosto deles. O que é esse Deus a gosto deles? É um Deus onde o pecado não existe, onde, como a Aline falou, basta amar que você já está salvo. É o evangelho da facilidade. Você não precisa fazer nada, basta amar. E aquele que Jesus, quando voltar, tiver procedendo assim, ali haverá choro e ranger de dentes. O que significa choro e ranger de dentes? É o inferno. Não terá mais salvação. Não tem como sair do inferno. A pessoa que está nesse caminho, que está procedendo dessa forma, como se Jesus nunca mais fosse voltar, como se o tempo do oba-oba hoje tá bom, porque não precisa se converter, não precisa fazer sacrifício, não precisa dobrar os joelhos para Jesus, não precisa ter respeito a Jesus sacramentado, pegando a hóstia no sacrilégio da mão, onde partículas caem no chão e Jesus é novamente pisoteado, onde não precisa ter respeito com Jesus no sacrário, colocando o sacrário na capelinha lateral, lá escondidinha, junto com balde, junto com um escovão, né? Como tem muitas igrejas que eu rodei nesse interior do nosso Brasil, o sacrário está lá escondido, até no escuro. Jesus vai voltar na hora que vocês menos esperam. Está tranquilo, está gostoso, está facinho, facinho, né? E olha o que a gente lê em Zacarias, versículo 13. O que Deus vai fazer antes da sua vinda gloriosa? Mas farei passar este terço pelo fogo. Irei purificá-lo como se purifica a prata. Irei prová-lo como se prova o ouro. Então ele invocará o meu nome e eu o ouvirei e direi: este é meu povo. E ele responderá: o Senhor é o meu Deus. Até no castigo
servirá para que as pessoas se convertam. Uma pequenina parte, quando cair os castigos, vai entender a misericórdia de Deus e vai se arrepender. Mas é uma pequenina parte, porque a maioria vai blasfemar e ainda vai falar sacrilégios contra Deus. Verdade, né? Por isso que nós devemos sempre se apegar à oração do rosário, né? Rezar o rosário para a gente ter essa fé firme, né? Vamos ser testada a nossa fé. É como se diz, né? A peneira está passando e só vai ficar em pé aqueles que estiverem firme, forte na fé, né? Rezando o rosário, meditando as mensagens, né, seu Gênio? Porque o tempo cada vez mais está estreitando cada vez mais, e é um momento para a gente sempre refletir e buscar sempre a graça de Deus. Agora nosso tempo está curto aí, leia aquela matéria ali que está. Primeiro começar com essa matéria aqui agora. Vaticano inclui evento organizado por católicos LGBT no calendário oficial de Jubileu 2025. Peregrinação do grupo italiano La Tenda di Giornata, marcada para setembro, está listada entre as centenas de eventos planejados para o evento, que deve atrair cerca de 32 milhões de turistas a Roma no ano que vem. O grupo italiano anuncia a peregrinação. O Vaticano incluiu um evento organizado por católicos LGBT em seu calendário oficial online para o Jubileu 2025, em um sinal em comum de abertura da Igreja em relação à comunidade gay. Uma peregrinação do grupo italiano, marcada para setembro, está listada entre as centenas de eventos planejados para o evento, que deve atrair cerca de 32 milhões de turistas a Roma no ano que vem. O grupo, que descreve o seu objetivo como promover a acolhida de pessoas LGBT na igreja, deve realizar uma vigília de oração em uma paróquia local de Roma antes de fazer uma viagem à Basílica de São Pedro. Uma autoridade do Vaticano disse que a agência de notícias Reuters, no entanto, que a inclusão do grupo no calendário não implica apoio aos seus eventos. Não são atividades patrocinadas. Uma vez verificado que há espaço, inserimos a peregrinação no calendário geral, disse Agnese Palmucci, porta-voz do Escritório de Evangelização do Vaticano, que está organizando o jubileu. Roma será o centro global do Santo Católico, que começa em 24 de dezembro, véspera de Natal, e vai até 6 de janeiro de 2026. Jubileus como esse normalmente ocorre uma vez a cada 25 anos. O Papa Francisco, durante a oração do Ângelus, de 18 de junho de 2023, na Praça São Pedro, Vaticano. Em junho de 2023, um documento do Vaticano, conhecido pelo título Instrumentum Laboris, propôs uma série de discussões, entre elas como a Igreja pode ser muito mais exclusivas com as pessoas LGBT QIA+, e os divorciados, e como dar às mulheres mais poder à decisão. O texto de 50 páginas também propôs a discussão sobre permitir que homens casados se tornem padres em áreas remotas, uma possibilidade que o Papa Francisco suspendeu após conversas em uma reunião semelhante em 2019. Em 2022, o Papa Francisco introduziu uma reforma histórica que permitirá que qualquer católico leigo batizado, incluindo mulheres, chefie a maioria dos departamentos do Vaticano sobre a nova Constituição para a administração central da Santa Sé. Ele também nomeou 3 mulheres para um comitê anteriormente exclusivamente masculino que o aconselha à seleção dos bispos do mundo. Isso aqui é uma carta, né? Geralmente foi aprovado. Aprovou, então, aqui já foi um escândalo na Aparecida do Norte, a caravana LGBTQ das bandeirinhas, cor de arco-íris, escândalo. Por que o bispo de Aparecida liberou? Porque ele sabe que o chefe dele também libera, então aí tá aí. Então não tem mais. Aí esses que ficavam... O profeta já faz 20, 50 anos que está falando isso, que está acontecendo tudo agora. Está no livro tudo aí. Então isso não tem como mentir, tudo está acontecendo.